Nós eternizamos aquilo que é temporário e temporizamos aquilo que é eterno. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um devocional Vivendo pela Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, cuidamos da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos de um modo geral, à luz da Palavra, entendendo os desafios que temos diariamente e ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Quero desde já agradecer a você que tem participado, que tem se envolvido, seja participando aqui ao vivo ou posteriormente nas gravações. Agradeço também aqueles que têm curtido, que têm compartilhado. Isso ajuda muito para que as plataformas divulguem para mais pessoas esse trabalho e mais pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas também pela palavra. Quero convidá-los aqui também a conhecer os nossos outros canais no YouTube, no Facebook e no Telegram. Para acessar depois, você pode ir lá no link do nosso perfil e conferir lá. Como falei no início, nós temos o hábito de eternizar aquilo que é temporário e temporizar aquilo que é eterno. E geralmente isso acontece por uma explicação muito simples, porque nós seres humanos, nós somos seres muito visuais, Então a gente acredita muito naquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente vê é o que acaba nos impactando. Então se eu escuto algo, por exemplo, se eu escuto que está vindo uma grande chuva, um grande vendaval para a minha região, é uma situação, talvez eu não me preocupe tanto. Agora, se eu estou vivendo essa situação, essa chuva forte ou esse vendaval forte, então isso já me afeta mais. Por quê? Porque eu estou vendo ali, eu estou sentindo, Então é muito claro para mim aquela situação. E cada vez mais a vida, ela nos coloca, ela insere no nosso meio várias coisas que vão nos ocupando e ocupando aqui no sentido de ocupar a visão, ocupar a mente. A gente está vendo as situações, a gente está presenciando ali as coisas e isso vai nos ocupando de tal modo que faz com que a gente não perceba aquilo que a gente não vê. Porque sim, existem as coisas que a gente não vê. Por exemplo, se você tem alguém doente na sua família, ou se você mesmo às vezes está passando por uma enfermidade, o que nós conseguimos enxergar naquele momento? Nós enxergamos a dor, nós enxergamos a angústia, nós enxergamos o sofrimento, Muitas vezes nós enxergamos o nosso corpo mesmo, definhando, padecendo, ali com algum trauma, algum problema físico que é visível, Então, essas coisas, elas acabam tomando o palco da nossa mente, assumindo esse controle de emoções e a gente foca muito nele. Então, nesse exemplo, eu não consigo, por exemplo, pensar na cura, eu não consigo pensar que dali a algum tempo aquela ferida vai ser sarada. Eu não consigo enxergar que várias pessoas já passaram por esse trauma também e conseguiram superar. Então a gente não consegue focar naquilo que a gente não vê. E aí lá na Palavra de Deus, no livro, lá em 2 Coríntios, Carta de Paulo a Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo diz o seguinte: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo as que não se veem são eternas. Olha só que interessante, Ou seja, nós fazemos o contrário da instrução de Paulo. Nós nos apegamos àquilo que é visível
e deixamos de lado aquilo que é invisível. Quando Paulo ele profere essa palavra aqui aos Coríntios, ele tinha no coração dele de que tudo que nós passamos durante a nossa jornada na Terra, ela é temporária. Ou seja, toda dor, por mais intensa que seja, todo problema, por mais complicado que seja, eles são temporários comparados com a glória eterna, né? Existe sim uma dificuldade da nossa parte de entender isso, porque se você está me ouvindo, você ainda não viveu a eternidade, né? A gente não viveu ainda a eternidade, nós estamos vivendo essa passagem aqui na Terra, né? Essa viagem aqui na Terra, mas nós ainda não fomos ao encontro face a face com Deus, né? Nós ainda não estamos num corpo glorificado, como a palavra diz. Então, de fato, é um exercício, às vezes, que exige de nós muita fé, né? Muita paciência e muita graça para nós entendermos que tudo que nós passamos aqui, tudo isso que os nossos olhos alcançam, né? Tudo que os seus olhos estão alcançando nesse momento é passageiro, né? A começar pelo nosso próprio corpo, né? Nosso corpo é a parte mais frágil do meio que nós estamos, né? Ele é um corpo corruptível, ele é um corpo com prazo de validade, então nem esse corpo que nós temos ele é eterno, né? Ele é emprestado por um tempo. Então imagina ainda mais todas as outras coisas que são coisas, né, materiais, né? A nossa casa, os móveis, nossas roupas, nosso carro, tudo isso é passageiro também, né? Ninguém vai levar nada disso para o céu, até porque nós não vamos precisar, né? Então, a palavra de Deus para as nossas vidas de hoje, né, no dia de hoje, é para que eu e você foquemos naquilo que é eterno. Que nós foquemos naquilo que a gente não consegue ver. Que a gente foque nas promessas que Deus tem para a minha e para a sua vida. Que muitas delas não são materializadas, né? Muitas das promessas acontecem sim durante a nossa jornada aqui na Terra, mas as grandes promessas, elas foram reservadas para a eternidade, onde viveremos sem problemas, sem dores, sem fome, sem essas mazelas que nós enfrentamos, né? Os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, se você está passando por uma situação complicada, se você está passando por uma situação difícil, se o teu coração está aflito, lembre-se de tirar o foco do problema e colocar o seu foco na solução. Quando eu coloco o foco no problema, eu maximizo esse problema mediante a solução. E quando eu faço o contrário, quando eu foco na solução em virtude do meu problema, então a solução ela se torna maior e o meu problema se torna pequeno. E isso nos dá mais força, mais ânimo para nós enfrentarmos ele, né? Eu sei que a dor ela incomoda, eu sei que ela judia da gente em vários sentidos, tanto em termos físicos, né, de dor física, mas também em termos de mente, né, abala muito a nossa fé, o nosso consciente, as nossas convicções, mas tenha certeza que tudo que você está passando é passageiro e quando tudo isso passar, você sairá ainda mais fortalecido, você ainda sairá mais forte e mais convicto de que sim, de que você pode vencer as situações adversas. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um dia iluminado, né? Um dia que vocês possam realizar aí todas as atividades e um dia que a gente possa mirar nas coisas eternas, focar naquilo que realmente vale a pena, deixando essas coisas pequenas de lado. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.